Bem-vindos ao Newcast, onde estratégia encontra criatividade. E hoje a gente está aqui com a Mariana, dona da Ritmo, esposa, mãe de gêmeas e também mãe da Winil. Para quem não sabe, ela está com a gente desde o início da empresa, foi a nossa primeira cliente e é um imenso prazer estar com você aqui hoje, Mari. Eu agradeço demais por aceitar o convite. Você sabe que nossa parceria é muito, muito, muito especial e eu espero que dure a vida toda, se puder. Amém, eu que agradeço, Isa. Estou muito feliz. Já devia, né, essa visita a vocês e que bom que deu certo. Que bom mesmo. E por falar, né, em 3 anos aí de parceria, né, esse ano a Ritmo completa 18 anos, um membro de maioridade, né, uma longa história aí. E eu queria que você contasse um pouquinho da história da Ritmo, desde o início, desde que você começou ali, como é que foi? Bom, Isa, a Ritmo nasceu de uma conversa bem informal com uma amiga de faculdade na época, Uhum, né? Para quem não sabe, eu tive uma sócia no início uhum, e nós éramos amantes da dança. Tanto ela quanto eu já estávamos na área, uhum, embora faz- eh, fazíamos ainda na educação uhum, física, mas nós já trabalhávamos na área, aham, ambas com dança. uhum. Eu dava alguns estilos de dança, ela outros, então nossa ideia principal era unir forças Já trabalhava com isso na faculdade, na então? faculdade Uhum, e montar um estúdio de dança. uhum. Tinham poucos em Tumbiara, Sim. né? Isso Então, era que ano? 2007, 2007, 2007, aham. 2005, 2007. E juntou assim as vontades de unir forças e Uhum, abrir um estúdio. uhum. E aí conversa vai, conversa vem, a paixão pela área cada vez Mais maior, forte, mais né? forte. Fomos impulsionadas a abrir musculação. Uhum, Então, nós alugamos um espaço, uhum. né? Para quem ainda não sabe, era em cima da Farmácia Vegeton, bem no Aham. No centro centro, da né? cidade. Sim. E nós montamos 2 espaços, Uhum. um para começar uma musculação, uma pequena musculação e uma sala de dança. Eu fazia balé nessa sala aí, bem Isso! petitinha. E nós começamos mais forte com Uhum, as danças, né? Então tínhamos na época dança do ventre, dança de salão, balé, uhum. jazz e começávamos ali uma introdução com a musculação. Aham. Que também era um diferencial, né? Não tinha muitas academias de musculação na cidade, né? Não, não. Tinham umas 3, 4 na época, 2 maiores, 2 menores, eram Uhum, poucas. aham, sim. E quando você começou, você falou tipo assim: "Nossa, eu vejo um grande potencial", ou você começou por paixão mesmo e tipo assim: "Vou deixar a vida me mostrar o que eu vou levar daqui"? Olha, nós começamos apaixonados pela dança. Uhum, Nós acreditávamos e gostávamos muito da aula coletiva, uhum, né, da fortaleza da aula coletiva em unir pessoas, aham. em criar tribos que vangloriam do mesmo. É muito bom, né, essa sensação de compartilhamento, todo mundo tá ali junto gostando e a energia fica outra coisa, né? Sim, eu sou suspeita para falar, né, eu sou apaixonada por Aham. aula coletiva justamente por isso, Uhum, por ela conectar as pessoas uhum, e o fato de você estar ali na frente, né, ministrando aham, e vendo as pessoas se movimentarem, você ter essa oportunidade de ensiná-las a movimentarem da maneira correta, uhum. sempre Te atraiu. me atraiu muito. Uhum. E aí eu não acreditava tanto na musculação Sério? no começo, porque na faculdade nós não temos tanto suporte Ah, entendi. teórico que desse esse gancho, né, assim, de aprofundamento na musculação. Uhum. O curso de educação física em si é muito voltado para a área escolar, Para o movimento do da educação física desde escolar, aham. né? E na nossa época, coincidentemente, teve uma virada de chave Ah, que foi a divisão, né, de licenciatura e bacharelado uhum. para ter essa introdução maior em academias, Foi estúdios, logo na sua época, afins. então. E aí foi um divisor de águas, eu acredito, Aham. para Itumbiara, Uhum. que antes todo mundo tinha uma visão só de
De que não é uma coisa necessária, não é uma coisa que você precisa para a sua saúde, né? É uma coisa da escola. Isso, Uhum. isso, que seria, e o âmbito de trabalho seria só dar aula, Entendi. né, lecionar. E aí nós começamos a ver uma oportunidade de crescimento empresarial, né, que foi o surgimento da Academia Ritmo. Nossa, e é muito engraçado ver quão pouco tempo isso mudou, né? Agora a gente vê, principalmente lá na Ritmo, as pessoas buscando por esse movimento, assim, desde cedo, né? Desde jovens. E isso antigamente era frescura, né? A gente não precisa disso. A pandemia ditou uma nova regra para o mercado, né? Foi outra virada de chave. Com certeza. O exercício físico passou a ser essencial. Sim. E com isso, bum, né? Explodiu aí a atividade de uma maneira global. Né? Então, as academias estão lotadas, a Beira Rio está lotada de pessoas correndo, É verdade. né? Nunca se falou tanto sobre movimento, qualidade de vida e bem-estar. É verdade. E aí, para melhorar, veio a imersão da geração Z. Sim. Né? Que trouxe essa nova proposta e essa nova leitura do exercício como uma forma e um estilo de vida. Exatamente. Não é mais um hobby, não é mais uma coisa extra. É um estilo de vida mesmo, estilo né? de vida, justamente. Eu vi algumas matérias que falavam que em alguns países tem balada fechando, tem bares fechando, porque o consumo dessa geração diminuiu muito. E tá indo para outra vertente, né? Muito. Os jovens estão mais preocupados, né, com a saúde, com a qualidade de vida, com a longevidade, e estão buscando mais aproveitar o dia. Sim, exatamente. Né? Então, de fato, teve essa mudança e total, né? E para você, como dona da academia, deve ser maravilhoso ver isso, né? Estamos muito felizes, né? E não só falando da parte da empresa, mas você vê uma pessoa se cuidando, que é justamente o que você leva, saúde, né, para as pessoas, ver ela se cuidando desde cedo não tem preço, né? É isso, quanto mais cedo, melhor, né? Se não agora, pela dor. Sim. E das gerações passadas, a maioria, né, só buscavam o auxílio de um profissional quando o médico pedia. Exatamente. Né? Se buscasse, Se buscasse, a maioria sedentário, né? Exatamente. Em Tumbiara, por exemplo, o número de habitantes ativos, considerado ativos, ainda é muito baixo. A gente fala em 2% da população. É muito pouco, né? né? É muito pouco, né? E estando na área da saúde, a gente fica muito feliz em ver que cada vez as pessoas estão tendo mais consciência e começando mais cedo a introduzir o exercício aí como essencialidade. Exatamente. Tem muita gente que fala que eu não tenho tempo para isso, eu não tenho vontade, eu não tenho disposição, tô muito velho para começar. Como que você tem lidado com isso todos esses anos, vendo, tipo assim, que é uma questão de prioridade, assim, não é uma frescura, digamos? É muito particular e peculiar isso, porque as realidades, por exemplo, de uma cidade grande para a nossa de interior é muito diferente. Né? Hoje, por mais que a gente tenha esse cartão postal que é a Beira Rio, nós deveríamos respirar mais saúde. É verdade. E aí a gente vê ainda, por ser de interior, as pessoas muito acomodadas e colocando como prioridade o trabalho. Sim. E ver que isso vem mudando, mesmo que a passos lentos, nos enche os olhos, né? Porque do que adianta aumentar a expectativa de vida se você não se cuida para isso? Exatamente. Eu, por exemplo, eu sempre treinei pensando no meu bem-estar. Segundo, tem um histórico, né, de osteoporose, artrite, artrose, que é hereditário. Ah, sim. Então, sempre tive essa preocupação também. Desde jovem. Desde jovem. Depois, a obesidade, que também pode ser fator genético, e eu tenho vários familiares hoje até operados, né, bariátricos, e também isso sempre me incomodou muito. Então, saúde, né? E sempre pensei em ser mãe mais velha. Então, isso me remoía muito. Falava assim, poxa, se eu vou
ser mãe mais velha, eu preciso ter gás, energia, disposição para acompanhar as minhas filhas, né? Então, sempre tive isso meio que já lá no fundo de alerta, Aham, né? Para sim. começar a me cuidar desde cedo. Sim, importantíssimo. E quando a gente fala, né, de se preparar para melhor idade, né, que todo mundo fala assim, a gente sabe que é uma coisa que não dá para dispensar, né? Eu tenho muito costume de andar por bairros mais antigos aqui em Tumbiara, né? E eu vejo vários velhinhos assim sentados na porta, né? Que fica ali o dia todo e às vezes com a perna fininha, que é uma coisa que já dificulta o movimento, né? Quando vai envelhecendo assim. E eu já vi muitas pessoas falando que se você quiser ter a melhor idade independente, você tem que começar agora, porque não adianta, né? Esse é o intuito, né? Eu acho que se a gente fala hoje de uma perspectiva de 12 anos a mais aí na estimativa de vida, do que adianta se você não chegar com qualidade, com autonomia. Exatamente. Então, o exercício físico bem orientado, ele te proporciona isso. Sim. É você ter um movimento limpo, bem feito, que seja benéfico, não somente hoje, mas para que te traga benefícios aí, para que você tenha autonomia em se locomover e realizar suas atividades do cotidiano, Sim. como simples agachar e levantar de uma cama, de uma cadeira, né, até a morte. E é um pouquinho que faz a cada dia, né, que vai construindo. Na nossa área é comum postar, né, 1% todo dia, mas é fato. É o clichê de verdade, É o clichê né? verdadeiro, né? É 1% todo dia. É melhor o mal feito do que o não feito. Exatamente. Né? Então, quem tem essa consciência, sem dúvida nenhuma, está na frente. Mari, e quais foram as principais dificuldades que você enfrentou assim no início da carreira, tanto como profissional da área da saúde, quanto como empresária? Isa, tem vários pontos assim que eu posso citar sem a gente aprofundar muito, mas com certeza pouca idade. Eu formei com 20 anos e com 21 eu já estava com a academia aberta, então com pouca experiência no mercado, poucas referências, né? O fato de ser mulher mudou muito, muito, e eu acho que nós hoje podemos afirmar que se mudou foi graças a nós e outras mulheres que vêm se movimentando e fazendo a diferença no mercado. Mostrando que a gente consegue, né? Tanto quanto, né? E então no começo muitos homens muitos clientes, né, na época falavam, mas o que é você? Né? Nossa, para me falar isso. Eu não consigo imaginar, nossa senhora. E na nossa área ainda tinha um tabu que mulher só entendia exercício de mulher e homem entendia exercício de homem. Então era muito difícil a gente prescrever um treino para um homem. Ele olhava assim para você, mas tá, quem é você para me passar um você treino? sabe o que sobre um treino masculino, né? Então a falta da maturidade me fez ver isso aí como dois problemas na época, que hoje eu tiraria de letra, mas que na época assim, me pesou muito. Eu imagino. Pesou muito. Eu entendo também, né, afinal eu sou mulher, né, comecei com a mesma idade praticamente, mas eu ainda consigo ver muita diferença por conta das gerações, tanto que os 3 sócios que eu tenho são homens, né? Então, um time praticamente composto por homens, mas é muito diferente o comportamento, assim, pelo menos do meu círculo, né? Então, eu imagino o quanto deve ter sido difícil, principalmente por serem uma área que mulher não frequentava tanto, eu imagino, né? Porque tinha essa coisa de, ai, não, vou ficar musculosa. Ai, não quero, isso é pra homem, né? E é tão engraçado que hoje, se você for fazer um balanço em Tumbiara, 80% das proprietárias de academia são mulheres. Olha isso! Gente, né? Então, se você for olhar assim, esse pré-julgamento há 20 anos atrás, de que não era mercado para mulher, hoje a gente domina. Exatamente. Ele nunca fez sentido, na verdade, também, né? Nunca fez, porque a gente sabe que a capacidade de todos são iguais, né? Às vezes até é maior um pouco, assim, por conta da mulher ser, assim, ter mais empatia naturalmente, né? Dependendo da área. Mas é uma coisa que a gente olha e fica tipo, poxa,
não precisava, né, ser assim. E hoje eu imagino que o público maior das academias também sejam mulheres, justamente por elas se preocuparem mais com a sua saúde, né, a sua longevidade ali. Justamente, isso não somos nós que estamos dizendo, né? Isso é comprovado cientificamente, né? Uhum. O quanto o homem ainda deixa a desejar se tratando da Sim. saúde. Uhum. Claro que isso com o passar dos anos foi melhorando, Aham. até com relação à estética. Sim. Hoje Aham. nós temos aí vários homens, né, que têm essa vaidade, Sim. esse cuidado, mas ainda assim, na academia mesmo, não é 50-50. Não é, né? O volume feminino é bem maior. Aham. Acaba que tem algumas coisas que ainda são tabus, né, pra Uhum. homens, tipo assim, por exemplo, uma pessoa que faz tem uma rotina pesada de exercício físico, ela acaba fazendo muita careta, né, então as ruguinhas elas vão aparecendo mais e aí a pessoa que se cuida ali, que faz, por exemplo, um Botox. botox, às vezes o homem fala e que é isso, Uhum. gente? E, tipo, a gente sabe que não é assim, é um Sim, autocuidado, né, e que sim, todo mundo deveria ter tanto nessa parte física, quanto mental também, né, engloba um monte justamente, de coisa. E justamente. falando na parte mental, a gente sabe também que o exercício físico ele colabora principalmente, né, com a nossa saúde mental. Você viu algum movimento diferente também e uma adaptação maior quando isso começou a ser um assunto mais importante, principalmente depois da pandemia? Essa questão do exercício físico com a saúde mental? 100%. Pós-pandemia, nós tivemos aí uma grande procura de novos clientes que estavam com depressão, Nossa. devido, né, a todos os ocorridos, né, perdas familiares, empresas que se fecharam, Sim, ter que tem ficar em casa o trancado, né. tempo dentro de casa. Sim. Então a maior procura dos clientes pelo exercício foi para ai, eu preciso Respirar. respirar, eu Uhum. preciso sair, eu preciso me conectar, me reconectar com o mundo, Uhum. com pessoas. Então, 100%, isso eu te Sim. garanto que foram por saúde mental. Uhum. E, consequentemente, né, alguns ganharam peso com a inatividade, Sim. com o tempo em Começou a casa. abalar a autoestima, né, e tudo mais. Justamente, né, então tem os outros objetivos, mas Sim. sem dúvida nenhuma o Uhum. primeiro aí foram os mentais, Aham. e que são consideradas doenças do século, né. Exatamente, né, nesse mundo, assim, acelerado que a gente vive, cheio de informação para todo lado, muita comparação também, todo mundo expondo a vida, não tem como, né, tipo, é o natural do Hoje ser humano. as pessoas chegam na academia falando: "Agora é meu momento, é a Aham. hora que eu, É a terapia é a delas, minha né. terapia diária", Uhum. justamente. Mari, eu lembro que na época depois que liberou, né, a gente sair de casa, né, e começar a frequentar esses lugares, tinha ali as coisas pra gente evitar, né, tipo número de pessoas, contato e tudo mais, Uhum, mas eu lembro que vocês sempre tiveram muito cuidado nisso na uhum. academia, e não só por conta da pandemia, mas depois e antes, né, vocês sempre tiveram esse cuidado, assim, com a academia e trazer esse lugar aconchegante, esse lugar que é o momento ali das pessoas. Você sempre pensou nisso desde que você abriu a academia? Isa, sempre. Particularmente, eu sempre fui muito organizada, Uhum. isso eu trago de berço. Aham. E para abrir a academia, na época, meu primeiro levantamento foram as queixas, né? O que que te incomoda? O que que falta na academia que você está? Uhum. E, claro, nosso primeiro espaço era pequeno, Aham. não tinha tanta estrutura, Uhum. não era um espaço próprio para academia, né? Nós tivemos que Remodelar ali. remodelá-lo, e então, do jeito que podíamos, com o que podíamos, Aham. né, nós priorizamos isso. Ó, vamos fazer um ambiente pequeno, Uhum. mas que seja aconchegante, que seja de fato uma extensão da casa do Aham. cliente, Sim. né? Uhum. Porque para você se sentir bem
qual que é o lugar que você se sente melhor? Dentro da sua casa. Exatamente. Você pode rodar o mundo que você fala, nossa senhora, Não nada tem preço voltar para casa. né? E aí eu tinha isso sempre muito convicta comigo, né? Se é para ser uma extensão da casa, tem que ter o que a casa tem de bom. O que que a casa tem de bom? Limpeza, Limpeza. conforto, cheirinho de casa, né? Sim. E o que eram as queixas das pessoas? Nossa, academia fede. Suor, Academia é bagunçada, peso desorganizada. esparramado. Então, Sim. eu sempre me apeguei muito às queixas e falando, não, na minha eu vou tentar ser diferente. E fez total diferença, né, Marisa? E o atendimento, Com né? certeza. Voltando aí à questão de, não estou falando mal de Itumbiara, Aham. pelo contrário, eu fui taxada na época que eu abri a academia de louca, Meu Deus! porque Itumbiara não comportava uma academia de tamanho porte. Olha aí a cidade não né? comportando a academia. E hoje eu falo assim, caraca, né? Que bom que meu pai apostou na minha ideia, Sim. comprou a ideia e tivemos a audácia de achar que Itumbiara merecia, que as pessoas, que a população merecesse. E olha hoje quantas empresas depois disso que buscam um atendimento diferenciado, Sim. né? E eu sei que eu tenho ali uma pequena participação nisso, e foi outra queixa, porque não tem nada pior do que você ser invisível. Você Sim. chegar num supermercado, você chegar numa loja, uma boutique e você não ser atendido, né? E aquilo me incomodava muito. Então eu falava assim, aqui também vai ser diferente. Se é para ser extensão de casa, em casa a gente tem o quê? O acolhimento dos nossos pais, você tem um colo, você tem um momento gostoso. Então, aqui também nós vamos ter o mínimo que é um sorriso, um bom dia, né? Para que todo mundo de fato se sinta acolhido, se sinta próximo, se sinta pertencentes a um lugar. E falando de atendimento, como que você estruturou essa parte do seu time, assim, tanto lá no início quanto agora? Tipo, quais pontos você achou super indispensável para falar, ó, a gente precisa desse time aqui para os meus clientes ficarem satisfeitos? Isso é até engraçado, né? Que mudou muito também. A princípio eu acreditava que eu precisava de profissionais capacitados. Então, nós sempre trabalhamos com formados e estagiários dentro do salão da musculação, mas eu sempre pensei assim, não, essa pessoa ela precisa ter tempo de mercado, ela precisa ter experiência. Hoje eu já penso o contrário. É diferente, né? Hoje eu já busco pessoas que gostam de pessoas, né? Que se conectam, que olham nos olhos, que têm vontade de ajudar o próximo a se movimentar e ganhar saúde também, e evoluir como pessoa. Porque eu falo muito pro meu esposo, assim, eu prefiro ser trampolim, né? Para que a pessoa nos use e salte para voos maiores e que a gente cresça junto, né? E que a gente consiga aproveitar o processo. Exatamente. Então, o funcionário que não tem essa visão de querer crescer, não só profissional, mas como pessoa, né? Ele está fora da Ritmo. Agora, aquele que nos demonstra, né? Não, eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor. Você pode ter certeza que vai ter muito tempo com a gente. E nada mais importante do que isso para um ambiente que realmente é pessoas precisando de pessoas, né? Um ambiente que, igual a gente estava falando, é uma terapia ali, é um momento. Então, a gente precisa ter esse acolhimento para deixar tudo muito confortável, né? Para as pessoas, para os clientes. E por ser algo... Acaba que em alguma parte da vida de alguém é algo novo, né? Quando alguém decide ir para uma academia, ela fala, gente, o que é isso? Como é que usa esses aparelhos? Socorro. Então é algo assim que a gente vê muito, muito claro lá na Ritmo. Realmente tem esse acompanhamento e é tudo muito feito com muito zelo, né? Principalmente a parte Principalmente a parte do salão da musculação, né? Todos os espaços ali, tudo é muito bem cuidado, muito limpo. E você, quando decidiu, tipo assim, mudar de espaço, qual foi a maior virada de chave que você teve? Que você saiu do espaço da Vegeton, que era, acho que minúsculo. dá o quê?
a recepção quase ali da Ritmo hoje, né? E bem saiu isso. para lá, para o espaço próprio. Como é que foi? Isa, foi muito rápido, Muito rápido. assim, no começo, lógico, eu acho que como qualquer outro empreendedor, a gente tem receio, tem medo, Sim, da né, da mudança. mudança, se Uhum. vai dar certo, da aposta, mas eu tinha convicção e eu sempre acreditei no meu potencial e no meu propósito. Então, eu acho que se deve muito ao planejamento. Eu tive um treinamento Uhum. árduo e longo antes de mudarmos, né? Sim. Então eu tinha na época 8 funcionários e nós já mudamos com 20, hoje somos Nossa, 60. uma evolução gigantesca. E eu vim preparando para esse momento, Uhum. né? Então, chegou num ponto que lá na Vegetal não cabia mais, Uhum. né? Nós chegamos um espaço para 100 pessoas, nós estávamos com 400, Nossa para você Senhora. ter a noção, né? Socorro. Então, você estava E explodindo, ainda né? tinha gente que falava que você era doida de trazer isso pra Itumbiara, hein? E eu tinha um cliente, eu nunca esqueço, ele falava assim, aquela chaleirinha Ah! que estava a ponto de supitar, porque é muito quente, né? Aham. Calor, Itumbiara é bem fresquinho também, né? né? E aí foi assim, a realização de um sonho, claro, né, em primeiro lugar. Eu sonhei com a academia, a Uhum. estrutura da academia, como ela é hoje, o espaço estrutural foi um sonho. Uhum. Dali eu coloquei no papel, nós começamos a construção, por problemas pessoais, ficamos um tempo parado, e quando Uhum. nós retornamos à obra, meu pai falou, ó, agora é hora. Se você acha que tem que quebrar alguma parede, alguma coisa, você fala, agora o caso se para sempre, né? Porque vai começar a fase de acabamento, então Aí já depois era. não dá, já era. Aí eu falei, não, pai, é aquilo ali que eu sonhei e é aquilo ali, né? Uhum. E assim, até hoje eu sou muito realizada, a gente recebe vários elogios de quem chega ali, porque o salão é muito amplo, né? São Sim. 700 metros quadrados, pé direito alto, não Uhum. tem um pilar ali no meio, Sim. então todo mundo elogia muito, fala assim, Uhum. nossa, uau, como isso aqui Ninguém. é fresco, é clean, porque a maioria das empresas, das academias grandes, são aproveitamento de É barracões, verdade. que vai ali crescendo, crescendo, crescendo e não tem a estrutura Sim. específica, né? Uhum. É E verdade. aí você tem você se sente dentro de um barracão. Uhum. Por mais que hoje tá mais moderno, tecnológico, é mais iluminado, Uhum. mas ainda assim você tem a sensação que você entrou dentro do barracão. E ali na Sim. academia não. Uhum. Por ser de alvenaria, né? Você tem uma É outra. verdade. O impacto é diferente. Sim. E assim, né? Uma realização imensa, Aham. assim, que só aumentou com o passar dos anos, o desespero também, porque Verdade. o investimento foi muito É. alto Uhum. e junto vieram as inseguranças que são Parte do normais, faz processo, parte do né? processo, né? E que graças a Deus, trabalhando corretamente, eu sempre fui muito ética, Uhum. profissional Sim. e enquanto pessoas, sem julgamentos. E aí foi dando certo, Uhum. Tudo né? que você sempre quis, planejou, deu tudo certo. E acredito que eu tenho uma vantagem que eu vejo que nem todos os colegas de mercado têm, que eu estou sempre buscando me atualizar e Uhum. estar acompanhando o mercado, né? Sim. Uhum. Hoje eu vejo que para qualquer área isso é muito Sim, importante. com certeza. Se você deixa, você fica no tempo. E estagna e não sai dali. E acabou, Aham. né? Às Sim. vezes vem outro e te engole. Sim. E nós não, a Ritmo não para. Uhum. Hoje, inclusive, está chegando 4 novos aparelhos. Pois é. Então a gente está sempre tentando se Sim. atualizar, modernizar, está em Uhum. constante movimento, Sim. Aham. O próprio nome já fala, né? né? Justamente para a gente continuar Sim. trilhando aí em busca Aham. do sucesso. E a gente sabe que isso é tão importante, principalmente pelo fato de que o mundo mesmo, a sociedade, ela muda a todo momento, né? A Sim. necessidade das pessoas mudam, a vontade muda. E uma pessoa que não compra a ideia do novo, realmente para.
né? Não tem como. E a gente vê isso muito claro, principalmente no espaço lá da Ritmo, porque vocês tinham um espaço lá no andar de cima que tinha aulas coletivas, depois virou sala de cardio, né? Justamente. Depois investiram mais nos aparelhos e aí teve outra salinha que virou a área de funcional. E essa movimentação, assim, mostra o quanto é algo maleável, né? E eu acho que isso traz tanta segurança pros clientes, porque eles sabem que, assim, se tiver algo pra melhorar, a gente sabe que ela vai melhorar, né? Igual você falou, tá chegando 4 novos aparelhos. Todo mundo deve ficar tipo, meu Deus do céu, obrigada, com certeza. Porque é realmente um grande diferencial, assim, né? E quando você pensou em falar assim, gente, eu preciso me movimentar junto com a academia. Como que foi a sua evolução profissional e pessoal para conseguir dar conta de tudo? Isa, não é fácil. Acho que o ser humano, de uma maneira geral, a gente arruma muita desculpa. É verdade. Né? Mas com o passar do tempo, assim como qualquer outro indivíduo, eu fui entendendo a real necessidade de se colocar em primeiro lugar. Agora, mais uma vez, eu passei por um processo de prova, que foi a maternidade. Sim. E quando você você vê que você está sendo engolida pela maternidade. No meu caso, com 2 crianças, então... Logo gêmeas, né, E aí Mari? eu penso, quem tem 3, quem tem 5, né? Uma mamãe de quíntuplos, fala, meu Deus. Socorro. Essa não tem tempo nenhum mesmo, né? E se você quiser, você consegue. Então, acho que são ajustes. Sim. E em todas essas fases, eu tentei me ajustar, né? Se não dá para ser 6 da manhã, então vai ser meio-dia, então vai ser 8 da noite, vai ser a hora que dá. Se não dá para fazer um treino de 1 hora e mais 1 hora de cardio, eu vou priorizar a musculação, que é a prioridade. Ou eu vou fracionar o meu treino, né? Mas se priorizar, se colocar em primeiro lugar e tentar ter uma jornada mais leve. Porque problemas a gente tem todo dia. É verdade. Então, a partir do momento que eu consegui entender que eu precisava organizar a minha agenda da semana, que não precisava fazer tudo na segunda, as coisas fluíram mais. Detalhe importante né? esse, né? A gente que tem essa... Quer abraçar o mundo? A gente acha que a gente dá conta de tudo, que a gente precisa dar conta, né? E a gente sabe que não é assim. Justamente. Não tem como. E quando você vê os cabelos são todos brancos, você está definhando, que sua massa muscular está indo embora, da mesma forma que você consegue nesse sentido, é muito injusto, você perde, né? E aí você já não consegue mais ter controle sobre os horários de alimentação. Sim. Então, acho que essa nova leitura do estilo de vida nos traz isso, né? Opa, depois o resto. Coisas. Porque se você não cuida de você, você não vai dar conta de fazer tudo. É isso. Né? Se eu não me cuido, como que eu vou cuidar de 2 crianças que hoje dependem 100% de mim? Exatamente. Né? E já falando disso, como que tá sendo a conciliação da rotina como dona de um negócio, de mãe, de gestora, né, de esposa, de várias coisas? Como que tá sendo? Uma loucura. Claro, como a gente vem relatando, quando a gente quer, a gente é capaz. Mas de fato, assim, né? As minhas filhas trouxeram luz para minha vida, um novo propósito, mas também trouxeram medos, inseguranças, cansaços, noites mal dormidas, perda de peso. Mas assim, rebolando a gente dá conta. Eu me propus a ficar mais em casa. Eu estou com quase 39 anos, né, Isa? Então... conversei muito mais com meu esposo, então hoje ele fica na gestão e eu fico em casa para educá-las, criá-las, né, de fato. Então hoje o meu tempo para a empresa diminuiu. Para quem já chegou a fazer 16 horas ininterruptas. Nossa senhora, não consigo nem imaginar. Hoje eu faço 2, 3 ali, e dentro disso ainda tiro meu horário de treino. E dá certo. E consigo. Sim. Se a gente se organiza, né, dá para fazer tudo. Mas não é fácil. Não mesmo, imagino. É o tempo todo ali tentando equilibrar pratinhos para que tudo
tudo aconteça. Aham. E algo que eu já aprendi, muitas mulheres nesse caminho se encontram na maternidade no papel só de mãe. Aham. E eu acredito que mãe é mais um deles, Uhum. como você citou. Primeiramente, eu sou filha, Exatamente. eu sou esposa, Uhum. eu sou empresária e agora é mãe. Exatamente. Então, eu preciso dar conta de todos os meus papéis, Sim. né? Uhum. E cabe a nós, mulheres, né, com o nosso jeitinho aí Dá um de jeito dar um de jeitinho tudo. em tudo, se reestruturar de novo. O Sim. começo não é fácil, Uhum. mas não é impossível. Aham. Para algumas, esse tempo é mais rápido, algumas com 3 meses já conseguem retornar às atividades, outras demoram um pouquinho mais, Uhum. né? Outras têm mais rede de apoio ou Ou menos menos, rede, então né? depende de muitos fatores, mas se tem uma lição que eu já consigo tirar é que tente encontrar isso o Uhum. mais rápido possível, né? Porque você precisa se encontrar mulher enquanto mãe, Exatamente. porque senão a mãe te suga, Sim. te Uhum. domina E aí você vive em prol apenas de de ser ser mãe. mãe, Uhum. vira refém, da mesma Exatamente. maneira que às vezes antigamente eu era refém do trabalho. Uhum. Então, quando Sim. você começa a encontrar um equilíbrio em Aham. todos esses pilares, o que nós já falamos, né? A vida flui com mais Fica leveza. muito mais leve, né? Uhum. E é muito bom poder escolher isso hoje, né, Mari? A gente Sim, sabe que por muito tempo as mulheres elas eram refém de apenas uma função. Ser mãe, né? ser Não tinham mãe. direito de trabalhar, não tinham direito de escolher fazer as coisas. E hoje em dia é muito bom ver isso, ver essa mudança, porque agora a gente tem essa voz mais ativa, né? A gente Uhum. consegue conciliar e a gente é capaz, sempre fomos, na verdade, Sim, né? claro. E quando você pega tudo isso que você equilibra, como que você acha que reflete na sua parte de liderança? Não que você necessariamente lidere hoje, né? Igual você falou, você tá mais Uhum. afastada, mas você teve que ensinar alguém, né? Por Uhum. muito tempo. Como que isso refletiu nessa parte? Uhum. Isa, eu acho que o exemplo arrasta. Uhum. Então, por mais que hoje eu esteja ausente, lógico, eu tenho o meu braço direito e minha perna direita e esquerda, que é do meu esposo lá dentro, Sim. mas até ele também precisou passar por um processo que ele até brinca e fala assim: você me preparou para isso. Uhum. Então, na verdade, eu sempre mantive um padrão da empresa que hoje, graças a Deus, chegou num patamar que ela consegue andar, Sozinha. não sozinha, É, né? assim, com o Modo de auxílio, mas dizer, do né? jeito que você mostrou, Desde os né? primórdios, Aham. né? Então, acho que quando a gente tem ali um propósito bem fundido e pessoas que gerem da mesma Uma ideologia, cultura muito muito fortalecida também. fortalecida, as coisas fluem, Uhum. né? Então, não precisa estar lá para ela ficar organizada. Eu sei que ela está organizada, Aham. que ela está limpa, Você pode contar com as pessoas que estão lá, né? justamente. Uhum. Então, isso me acalma, me Que é um detalhe tranquiliza. bem É. importante. E como eu comentei, eu acho que o principal exemplo, eu sempre estive presente, eu Uhum. sempre peguei no No pé, tranco, né? aham. Peguei no pé das pessoas. Eu sempre recebi elogios, que eu sempre estive ali de corpo presente no salão da musculação, né? Uhum. Por anos eu ministrei Aulas, né? aulas, eu estive ali no salão, eu sempre fiz questão de hora em hora passar e tá sempre Perto dos clientes, perto dos professores, perto de de todo o todo time, né? mundo. Então, acho que Uhum. isso faz muita diferença, porque a Uhum. gente marca Isso. o nosso estilo de Uhum. trabalho, Sim. né? E quando a gente tem uma coisa que eu acho que isso vale para toda profissão e principalmente para quem tem uma empresa. Quando você passa por todos os setores, tipo assim, da produção ou operação, digamos, né? Depois que você vai para gestão, você sabe como lidar melhor com aquilo, porque você já esteve naquele lugar, né? Você Justamente. sente isso também? Muito claro. Uhum. E isso é uma lição que eu trago de casa. Minha mãe e meu pai sempre me falou, até dentro do nosso lar, para você colocar uma pessoa para prestar um serviço para você, você precisa saber fazer. Uhum. E talvez isso é um diferencial da minha geração ainda, que hoje está sendo muito falho, né? É verdade. Por mais que eu tive essa oportunidade de trabalhar fora, Uhum. mas a minha mãe e meu pai sempre falaram, você precisa aprender a lavar, passar a cozinhar, porque por mais que amanhã você seja uma pessoa que trabalhe fora,
Mas para ter uma pessoa dentro da sua casa para fazer isso, para você gerir isso, você precisa entender. Exatamente. Então, eu sempre escutei muito isso. Uhum. E desde os primórdios, né, eu soube aproveitar muito bem o meu estágio da faculdade. Uhum. Então, durante os 4 anos de faculdade que eu pude abraçar, eu abracei, para justamente ter essa vivência em Aham. todas as áreas, Sim. né, para de fato, na hora que eu estivesse do outro lado, eu Uhum. conseguisse entender Sim. Muito importante. todo o processo, né. Sim. Mari, e quando você passou para a parte da gestão, né, e da liderança, qual que foi a maior virada de chave que você teve, assim, tipo: "Nossa, eu preciso fazer isso aqui para alavancar mais ainda a minha academia"? Acho que vem a calhar com o que a gente está falando, né, assim, por mais que você entenda, mas chega num ponto que você precisa olhar por fora, né. Sim. Então eu dava aulas, eu atendia como personal, ministrava Uhum. aulas coletivas, fazia avaliação física, e aí o meu tempo de gerir estava pequeno Uhum. diante do resto do meu tempo operacional. Sim. Então eu senti a necessidade, né, de estar um pouco por fora para conseguir ver as dores da minha Uhum. empresa, onde que estava ali os buraquinhos que eu pudesse vir tampando. Uhum. Então, mediante mesmo as dificuldades, os problemas, Aham. né, eu Sim. comecei a ver a necessidade de estar do outro lado, e aí isso aí foi só Uma troca uma troca necessária, né? necessária que foi Aham. crescendo com o tempo, e quando eu vi, eu falei: "Poxa, já não dá mais para mim Sim. operar, agora eu Uhum. preciso só É. gerenciar". Não tem jeito, né, Mari? Uma hora essas coisas Essa acontecem. escolha ela precisa ser Aham. feita, Mas né. mais importante do que isso é o depois, né, de você tem que ter esse acompanhamento porque as pessoas não vão fazer do jeito que você fazia, então você tem que ensinar, né. Uhum. Como que você criou esse padrão, assim, pra: "Nossa, agora que eu tô nessa posição, eu preciso mostrar como que eu fazia pra tudo ocorrer bem"? Acho que qualquer empresa, o principal é treinamento de Hum. equipe. E eu não tenho preguiça em treinar. Então acho que hoje talvez uma das dificuldades dos gestores é, lógico, em delegar, Uhum. mas é ensinar, Uhum. né. Às vezes fala: "Ai, pode fazer", e não passa da maneira que Sim. tem que ser feito, né. Uhum. Então eu acho que aquele processo ali continuado, ele tem que ser explicado de A a Z. Uhum. Então, isso aí eu nunca tive dificuldade, porque eu acredito que talvez seja também algo meu, porque eu Uhum. nunca tive preguiça. Eu brinco Aham. muito e falo muito com meu esposo, se for preciso a gente fala 1000 vezes, Aham. até Dá certo. dar certo, Uhum. né. E a academia é muito rotativo, porque a gente trabalha com estagiário, o tempo de Sim. estágio são no máximo 2 anos, então a Uhum. gente tem essa consciência de que a cada 2 anos, no mínimo, vai Vai girar trocar o o time, né. time, né. Uhum. E aí precisa começar De o novo. treinamento de novo. Aham. Então é não ter preguiça de Sim. realizar esse processo, né. Uhum. E logicamente, à medida que foi crescendo o time, hoje nós temos mais colaboradores, professores líderes, né, que nos ajuda nessa repassagem do processo. Uhum. Sim. E acaba que é uma vantagem, porque quanto mais vocês fazem, mais experientes ficam nesse Mas treinamento, você né. otimiza. Exatamente. E como que vocês escolhem, o tom de profissionalismo que vocês querem passar, assim? Tipo, vocês, se baseiam na experiência que já têm ou vão se adaptando conforme a necessidade da academia e tudo mais? Isa, hoje nós temos vários cursos, né, workshops, Uhum. coaches, né, ensinando a você a ganhar dinheiro. Aham. Eu ainda acredito no poder da humanização, Uhum. né, então a gente, tanto o Arnaud quanto eu, a gente tem um tete a tete, eu até tive já alguns julgamentos que eu gosto de fazer o pagamento olho no olho, Aham. né. Falo: "Nossa, mas o mundo está tão moderno, Aham. né, você pode fazer uma transferência, um Pix, não precisa nem ver A a pessoa, né? pessoa". Eu falo: "Não, é o meu momento, é o Uhum. momento de eu ver, de eu pontuar os pontos positivos, os pontos negativos, Sim. ouvi-lo, Aham. né, porque eu Uhum. acho que é essa troca que vai favorecer a minha empresa. Exatamente. Eu também, mais do que ouvir meu cliente, é ouvir meu colaborador, Sim. né. Uhum. E aí
Eu nunca deixei de fazer isso. Uhum. E aí agora, passando pro Arnaud, ele continua, Aham. né? Bom E tá lá demais. assim com o jeitinho Mariana de ser, né? Então a gente tem ainda esse contato com o nosso colaborador Sim. para estar fortificando o Sim. time, né? Tá alinhando as estratégias, tá Sim. tendo esses feedbacks, Uhum. pelo menos uma vez por mês. Eu ainda Uhum. acho pouco, Aham. né? Eu acho que a Sim. gente deveria fazer isso até com mais periodicidade. Uhum. Mas, logicamente, são muitos, né? Muitos setores. Sim. Mas é um momento ali que você se conecta, você aproxima daquele que Exatamente. está passando a sua... Tá vendendo o seu Tá vendendo o produto, seu né? produto, Uhum. né? Então, Sim. nada mais valioso do que você tirar um tempinho ali Exatamente. para ver se ele está satisfeito, Sim. se ele está entendendo o que você Aham. almeja, Sim. né? Qual que é a função dele ali dentro da empresa, e Uhum. ele também se sentir pertencente Sim. à tribo Ritmo, né? E de fato vestir a camisa. Exatamente. Tem uma coisa que você falou que é muito importante e que, infelizmente, a gente não vê com tanta frequência em várias áreas do mercado, assim, que é justamente essa relação entre o gestor, o líder, né, com os colaboradores e essa humanização. Tá todo mundo querendo acelerar o máximo que puder todos os processos, né, dentro de Uhum. uma empresa, e às vezes acaba esquecendo que é uma pessoa É uma pessoa, ali, tá se tornando né? muito frio, né? Exatamente. Eu brinco muito que por mais que nós sejamos cada vez mais nos aproximando de países de primeiro mundo, a gente ainda é um país tropical, Exatamente. quente, Brasil, Rio de Sim. Janeiro, né? Aham. Então eu acho que essa realidade robótica, até mesmo dentro da minha área, né? Hoje você pega aí fora do país, tem aparelhos que já falam sozinho, Sim. né? Já Uhum. coloca o seu aparelho, a carga, já coloca a carga no aparelho, então você não precisa de profissional. Sim. Eu acho que eu, Mariana, Não se adaptaria. até me adaptaria, mas eu acho que eu não vou chegar a nem ver essa realidade. Ah, entendi. Eu acho que isso vai demorar muito a chegar para Uhum. nós ainda, justamente porque nós somos países que a gente gosta do toque, Aham. do olho, do calor humano, Sim. né? Então eu acredito que talvez a Eva e a Lavínia possa ser que elas Aham. remodelem a academia, né? E deixem ela 100% tecnológica. Mas hoje eu ainda sinto essa necessidade Uhum. Dessa desse humanização, contato, né? dessa humanização. Acho Uhum. que ainda está muito longe Sim. disso se tornar uma realidade no nosso país. Uhum. Eu acho, espero. A gente nunca sabe, né, Mário, tanto que as coisas Como estão estão aceleradas. evoluindo muito Uhum. rápido, né? Sim. Mas acompanhando um pouco aí as tendências, nosso mercado tem a IRSA, que é um evento que acontece anualmente, e ele lançam aí as 10 tendências do ano, Ai, que né? legal. Então, a gente vê, logicamente, hoje algumas marcas de aparelho lançando, né, cada vez mais Uhum. tecnologias, mas ainda não estão substituindo o Ah, sim. atendimento, Aham. né? Ainda se fala muito do personal, ainda se fala Uhum. muito do atendimento Sim. personalizado, né? Uhum. Humanizado. Sim. Então, eu espero que a gente continue assim É por um verdade. tempinho ainda. Mari, falando nessas tendências, tem alguma que você viu recentemente que é algo, tipo assim, muito diferente, que vai vir pro mundo da academia, né, que você não estava esperando? Muito diferente não, a gente veio uma imersão muito grande, de algumas tribos, como a corrida, né, Uhum. último ano, Uhum. todo mundo voltou a correr, Todo se mundo você tá tem um tênis correndo. e um óculos, você é corredor, Exatamente. né, mas é o fato de se sentir pertencente. Aham. Então a gente vê coisas antigas retornando com muita força, Uhum. as aulas de spinning, por Uhum. exemplo, esses estúdios especializados, Aham. estúdio de boxe, Uhum. estúdio de bicicleta, isso está voltando com muita força. A musculação cada vez sendo mais vista como um esporte, Uhum. né, de alta performance. E uma tendência muito forte de academias com cara de hotéis, né? Assim, tá cada Interessante. vez mais glamuroso, Aham. mais sofisticado. Então, isso aí tá vindo muito forte, né? Uhum. As academias boutique.
E nós temos um pezinho lá, Com né? certeza. Nós começamos aí com o conceito Com wellness, hoje a gente já tem uma proposta premium, não Aham. pensamos em ter franquia, Uhum. até porque essa é a ideia da academia, ser única, Exclusiva, exclusiva, ter um Uhum. atendimento diferenciado, né? Porque Sim. você tenha ela como referência. Mas ir alinhando ao mercado, né? Vendo essa necessidade aí do consumidor, do que ele busca, Uhum. além do aconchego, da limpeza, de aparelhos modernos, mas o que mais ele espera dali? Então hoje as pessoas vão para academia para fazer network, Uhum. vão para academia para tomar uma sauna, Sim. para ter um momento relaxante, Aham. né? Pós-treino. Então a gente tá atento aí ao mercado para ver o que mais a gente pode ir acomodando e acoplando ali na ritmo para estar cada vez Muito bom. melhor. Mari, você falou das tribos, né, que vão se criando ali da corrida, do spinning e tudo mais, e que as pessoas veem a musculação como um esporte, mas a conciliação dos dois também, da musculação com outro esporte, ela é maravilhosa, né? Isso é fato. Quais foram os últimos movimentos que você viu que as pessoas começaram a frequentar mais, por exemplo, quando estourou o beach tênis, e como elas passaram a ver a musculação como uma coisa que agregava Necessária. no esporte do beach tênis, por exemplo? Isa, duas situações opostas, né? Uma é na dor, infelizmente. Então, a primeira tribo que emergiu aí nos últimos anos foi o CrossFit, né? E depois veio o beach tênis, agora a onda da corrida. E a maioria retornou para a musculação na dor, na lesão, que nos entristece. E ao mesmo tempo fala, opa, né, eu te avisei, né? Que bom que você voltou, que bom que você viu a necessidade. E outra pela performance. Então, se você quer evoluir no seu esporte predileto, você precisa de um trabalho paralelo de fortalecimento ósseo, articular, muscular, para que você tenha progressão na sua carreira, né? Seja almejando virar atleta ou um atleta amador. Exatamente. Mas essa consciência das pessoas de estar realizando a musculação paralela, ela mudou muito, muito. Tanto que algumas pessoas já buscam a musculação primeiro e nos relatam na musculação, na avaliação física. Eu comecei na musculação porque eu pretendo iniciar o beach tênis. Eu comecei na musculação porque eu pretendo fazer crossfit, né? Então, veio mudando essa mentalidade das pessoas já, e a gente fica muito feliz com isso, né? Com certeza. Ter mais pessoas se movimentando de maneira correta, exatamente, sem machucar. Você falou tudo, de maneira correta, porque todo mundo acha que levantar um pezinho, jogar um esporte ali, né? E, tipo assim, acaba que quando a gente vê uma coisa sendo muito parte do cotidiano, as pessoas começam a normalizar, querem fazer de qualquer jeito e acabam se lesionando, né? Sendo que tem todo um estudo por trás, tem profissionais dessa área para justamente auxiliar e não acontecer isso. E quando algo vai se popularizando, assim, né, acontece isso. Mas como que a gente pode ter esse trabalho de conscientização para a pessoa para falar, olha, é assim, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, é um processo, você não pode começar na musculação hoje querer levantar 50 quilos em qualquer aparelho, né? Como que você lida com isso no processo ali da entrada do novo cliente? É igual você falou, é um trabalho de conscientização. Hoje na Ritmo nós temos nossos 10 mandamentos, né, que estão assim, que tá exposto nas TVs, que já falam um pouco sobre isso, né. Nós sempre ditamos que o básico funciona, o básico bem feito funciona, então hoje nós não temos treinos mirabolantes, nós não temos um volume de métodos grandiosos, porque a gente acredita que o básico bem feito, ele, no mínimo, ele não é lesivo, né? E nós temos um trabalho adaptativo, quando o cliente inicia conosco, de fichas adaptativas, que elas foram muito bem planejadas e programadas para levar o cliente a ter essa consciência aí nos primeiros contatos, de que é fundamental ele primeiro preparar o corpo dele, entendê-lo, adquirir consciência corporal para, de fato, uma progressão de carga, uma progressão de métodos, né?
Mas eu acho que esse trabalho é um trabalho de conscientização mesmo. Pelo menos assim, a nossa filosofia da Ritmo, nesse sentido, eu acho que ela é bem estipulada. Aham. Aquele que chega ali e quer fazer seu treino mirabolante, ele se sente um peixinho fora d'água. Porque todos os profissionais em volta falam, cara, aqui não é assim. Não precisa disso, Não precisa né? disso, né? Então a gente tenta tá resgatando aí o valor de fazer o básico bem feito, Sim. né? Já até perdi cliente por isso. Nossa, é complicado, né, Mari? Infelizmente ou felizmente, né? Sim. Porque a gente tá falando pelo bem. Exatamente. Não é como se vocês quisessem fazer uma coisa porque vocês querem desse jeito. É justamente para não acontecer Se eu nada, estivesse né? pensando no financeiro, opa, faça o que você quiser. Exatamente. A mesma história do andar descalço, né? Isso virou aí no último ano uma febre, né? Uma febre, ao mesmo tempo um questionamento. Hoje eu tenho visto muitas academias postando até que virou viral, que coloca assim, não, é descalço, não quer sentir o seu chulé, ups, pra você não machucar o pé, né? Então tá todo mundo postando isso, que eu fico feliz, que eu falo, nossa, que bom, porque não só eu sou a chata, nós estamos taxados de chato, né? Chato necessário, né, Maria? Não é chato, na verdade, né? Você vai no supermercado descalço? Exatamente. Não vai. Por que na academia? Por que na academia você tem que A gente sabe que é pra ser um momento de terapia confortável ali, mas não algo que vai... tão confortável. Exatamente. Tem alguns estudos que falam, né, do arco plantar, quanto mais o contato do pé, mas são estudos ainda. Isso aí, para ter relevância, precisa de no mínimo 10 anos de estudo, é tudo muito novo, né? Então, por favor, de tênis. E também, senão a responsabilidade é de vocês, justamente, né? A academia se machuca. E aí pensa, um volume de gente daquele. Se todo mundo machucar, nossa senhora. Aí hoje é descalço, amanhã quer ir pelado, que virou moda também em alguns países, né? Enfim, né? Não, gente, tem melhor evitarmos e cortarmos o mal pela raiz. Exatamente. Mari, teve algum perrengue, já que você passou assim no bastidor, que virou marca enquanto você estava na parte da gestão e liderança, assim? Tivemos, né, em toda essa jornada, nós já tivemos várias fases difíceis, né? Que hoje a gente olha para trás e ri, né? Mas assim, enquanto os 7 anos da Vegeton, a academia já pegou fogo, eu não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas na época nós perdemos estrutura, perdemos maquinário, depois inundou, uma caixa d'água transbordou e também então foi um outro marco. Quando foi para inaugurar a nova, na montagem do elevador, os vidros estouraram, e aí foi aquele corre para montar de novo. As esteiras, faltavam 10 esteiras para chegaram na véspera da inauguração, uma chuva, chegou tudo debaixo d'água, e a gente teve que descarregar tudo debaixo d'água. Meu Deus do céu. Enfim, assim, coisas, né, como você disse, de bastidor, que a gente olha para trás e fala, nossa, você lembra aquele dia? Que experiência, né, experiência. Mas, assim, essas foram as mais fortes para mim, mas já tivemos várias coisinhas. Mari, quando você olha para tudo que você construiu até hoje, assim, qual que é o sentimento? Mari, antes de você responder, daqui 6 minutos dá 13h30. Então, se vocês quiserem finalizar, pode então tá. uma hora agora. Beleza. Tá bom. Aê, consegui. Foi bom, né? Tá, foi peraí. bem que diretão, assim, né? Pois é, bom demais. Deixa eu só ver se tem outra pra... Tá. Vou fazer essa e só mais uma, que aí dá um... Tá. Beleza. Mari, e quando você olha pra tudo que você construiu, assim, qual que é o sentimento que você tem? Isa, realizada. Como eu falei, assim, eu sempre busquei ser muito ética, então olhar para trás e ver que eu nunca precisei pisar em ninguém, humilhar ninguém, né? Eu sempre... se eu cheguei onde eu cheguei foi com... Muito mérito, né? E com as minhas próprias pernas, porque eu nunca tive preguiça de levantar às 5, 6 da manhã, trabalhar e trabalhar até às 21, então hoje eu me sinto realizada. E saber que essa realização profissional, ela refletiu na minha pessoal, me deixa mais feliz ainda, né? Imagino. Porque
Eu sempre coloquei minha profissão em primeiro lugar. Uhum. Eu sempre falei, não, eu quero abrir meu próprio negócio. Abrindo o próprio negócio, a gente escuta muitas pessoas falando, não, é no mínimo 5 anos para esse negócio dar certo. Aham, sim. Aí deu 5 anos, falei, não, agora eu preciso alavancar o meu negócio. E aí minha vida pessoal foi ficando em segundo plano. E aí, hoje vendo que eu tenho, que eu conquistei minha casa, meu carro, Uma um família marido. linda. E hoje eu tenho minhas filhas, né, saudáveis, correndo pela casa. Então, assim, realizada. Não tem preço, Não né, tem Mari? preço. Uhum. Mari, pra gente finalizar, qual que é a sensação de ver tantas pessoas querendo mudar de vida e contando com a Ritmo pra isso? Nossa, Isa, gratificante. Desde criança, eu não me via fazendo outra coisa a não ser sendo profissional da saúde. Uhum. Eu sempre dancei e eu falava que eu queria ser tia de dança. Eu não tinha noção que para isso eu precisava fazer o curso de educação física e eu jamais imaginava chegar onde eu cheguei. E vendo hoje o número de cadastros da empresa e vendo a quantidade de pessoas que já passaram por nós e que de alguma maneira a gente conseguiu plantar uma sementinha da saúde, Aham. me deixa muito realizada, Uhum. né? Então, assim, hoje é gratidão. Gratificante. Bom Gratificante. demais, muito bom mesmo. E, ai, nossa, eu acho que, assim, é um orgulho também pra gente aqui da Winil ver que a gente tem essa empresa do nosso lado desde o início da nossa empresa, né? E ver o quanto vocês fazem questão de tudo, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo e todas as empresas que têm esse zelo e esse cuidado pelo próprio negócio e pelos parceiros também. Então fica aqui meu muito, muito obrigado por ter aceitado o convite de hoje. Eu que agradeço, Isa. E a gente chega ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para não esquecer de se inscrever no canal, ativar os sininhos e seguir a Academia Ritmo, porque a gente está postando muitos conteúdos ótimos todos os dias lá. E fiquem atentos ao próximo episódio aqui do Newcast. Até mais!